Quando você ouviu alguém falando sobre você, em uma língua que eles achavam que você não entendia? Quando eu conheci minha namorada Ariana, a primeira coisa que ela perguntou foi se eu falava italiano. Eu queria ser suave e respondi, sim, eu posso, em italiano. Mas acho que os nervos me pegaram, porque eu de alguma forma embaralhei as palavras. Achei que tinha estragado tudo até ela começar a rir. Graças a Deus eu não posso namorar italianos mais. Minha ex costumava escutar todas as conversas privadas da família, depois trazer o assunto do nada. Eu sorri. Que bom que eu não sei italiano. Então, suavemente desviei a conversa para longe da Itália. No final daquela noite, eu já tinha me apaixonado demais para contar a ela que eu era fluente e pensei que simplesmente lidaria com isso quando chegasse a hora. Mas então aconteceu o meu primeiro jantar em família. A mãe dela me olhou de cima a baixo e disse em italiano, então esse é ele, hein? Ele ao menos tem um emprego? O pai dela respondeu, marketing. Meu sobrinho tem 16 anos e poderia. Ariana sussurrou algo de volta para eles e todos riram. Eles estão dizendo o quão maravilhoso é te conhecer, ela traduziu, apertando minha mão. Os pais dela sorriram sem nenhum calor. Por 2 anos, os pais dela me detonaram. Eles comentavam em italiano sobre meus hobbies. Homem adulto assistindo filmes de super-heróis, meu futuro com Ariana. Você realmente está desperdiçando sua vida com esse perdedor. Até minha criação, os pais dele eram palhaços de circo ou algo assim. Cada vez, Ariana se inclinava e murmurava algo para eles baixinho. Às vezes, ela segurava uma risada ou fazia uma cara de o que se pode fazer. A pior parte era o jogo de comparações. Lembra quando Marco, o ex dela, trouxe aqueles vinhos caros? A família de Marco tinha aquela casa na Toscana. Pelo menos Marco conseguia deixar uma barba decente crescer. Depois de cada menção, Ariana dizia algo para eles bem baixinho, e todos olhavam para mim, o que parecia pena. Eu estava lutando muito para não revelar meu segredo já. E então Ariana encontrou meu antigo caderno de italiano enquanto procurava o passaporte dela. Eu tinha esquecido que ele existia, mas continha centenas de páginas de evidências. Eu tinha aprendido a língua. O que é isso? Ela perguntou naquela noite, o rosto pálido, como se estivesse com medo. Eu entendi cada palavra. O tempo todo era do meu irmão Jack. Respondi antes mesmo de pensar. Ele amava a cultura italiana antes de morrer. Ela olhou para baixo, com medo de pressionar minha mentira óbvia. Mas Jack morreu quando tinha 6 anos. Ela murmurou. Eu congelei, percebendo que ela tinha me pegado. Jack era avançado para a idade dele. Os olhos dela se estreitaram, mas ela só me abraçou e foi embora. Eu olhei para o céu e dei um toque no meu irmãozinho, pensando que tínhamos escapado. Infelizmente, não escapamos por muito tempo. Ariana começou a me testar, tocando música italiana casualmente enquanto cozinhava, observando meu rosto para reconhecimento das palavras. Ela começou a mencionar filmes italianos. Você ouviu falar de Cinema Paradiso? Estudando minha expressão em branco em busca de rachaduras. Ela até me pediu para pronunciar itens do menu em restaurantes, analisando se minhas tentativas atrapalhadas pareciam genuínas. O pensamento de eu saber a verdade a deixava louca. Ela escalou sua investigação através de observação cuidadosa. Ela descobriu que o teclado do meu celular tinha italiano nas configurações de idioma. Meu celular veio assim. Eu nunca deletei, expliquei. Mas então ela descobriu que eu assisti O Poderoso Chefão com legendas em italiano. Eu estava tentando ler como os créditos. Achei que seria autêntico. Eu ri. Ela verificou meu Spotify. Nenhuma música italiana, mas o algoritmo sugeria playlists italianas. Ele sabe que eu gosto de restaurantes de massa, brinquei. Ela não estava rindo. Os testes ficaram mais inteligentes. Ela misturava palavras italianas em frases em inglês, observando por reconhecimento. Ela encontrou um recibo de uma livraria italiana. Aquela livraria também vende café. Eu me encontrei com um cliente lá. Eu disse que minhas transcrições da faculdade mostravam que eu fiz espanhol, mas ela encontrou conjugações italianas nas margens do meu antigo caderno. Meu parceiro de estudos era italiano. Ele rabiscava enquanto estudávamos. Então veio a evidência mais suspeita. O autocompletar do meu laptop. Quando ela digitou come, sugeriu stai. Eu pareci genuinamente confuso. Talvez daquela vez que você usou meu laptop para os e-mails dos seus pais. Ela sabia que nunca tinha feito isso, mas não podia provar. Meu histórico do YouTube tinha lacunas, mas eu sempre limpava o histórico periodicamente. De qualquer forma, a investigação chegou ao seu pico enquanto viajávamos pelo país para conhecer meus pais pela primeira vez. Durante a viagem, ela me testou uma última vez. Se você entendesse italiano, você me contaria? Claro. Minha mãe nos cumprimentou calorosamente no segundo em que chegamos. Tudo estava indo ótimo até a sobremesa, quando Ariana mencionou desejar que eu pudesse entender melhor a família dela. Ah, mas ele deveria, mamãe disse animadamente. Ele passou verões inteiros com a avó dele na Inglaterra. Papai interrompeu desesperadamente. Em Londres, saindo com os primos ingleses dele. Mamãe congelou no meio da frase, a colher pairando sobre o tiramisu dela. Claro que era na Inglaterra. O sangue sumiu do rosto de Ariana. Ela olhou para mim, depois para meus pais, tentando estudar todos nós. Nenhuma outra palavra foi dita sobre isso, mas a viagem de volta foi silenciosa. Ariana olhou pela janela, sem dúvida revivendo 2 anos de jantares em família. Cada
comentário cruel, cada resposta sussurrada, cada risada às minhas custas. Ela sabia que a família dela me tornava sua piada particular enquanto ela participava. E ela sabia que eu tinha começado nosso relacionamento inteiro com uma mentira. Dormimos separados naquela noite, e quando eu acordei de manhã, ela estava na cozinha segurando uma xícara de café. Dobbiamo parlare. Precisamos conversar. O que ela me disse mudou o resto da minha vida para sempre. Ela colocou a xícara de café no balcão com um clique suave que pareceu ecoar na cozinha quieta. As mãos dela tremiam o suficiente para fazer o café restante ondular contra as laterais da caneca. Você fala italiano? Ela perguntou. A voz firme, mesmo que tudo mais nela parecesse prestes a desabar. A pergunta ficou no ar entre nós pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foi apenas um segundo ou dois. Eu podia ver nos olhos dela que ela já sabia a resposta. Tinha sabido desde a casa dos meus pais, quando mamãe quase revelou meu segredo completamente. Ela precisava me ouvir dizer, no entanto. Precisava que eu finalmente contasse a verdade depois de 2 anos de mentiras. Eu respirei fundo que pareceu ir até os meus dedos dos pés. Sim, eu disse, a palavra saindo mais baixa do que eu pretendia. Eu sou fluente. Sou desde criança. A admissão pareceu como puxar um espinho que estava preso debaixo da minha pele por anos. Doloroso, mas necessário. O rosto dela não mudou muito, mas eu vi a mandíbula dela se apertar ligeiramente. Ela acenou devagar, processando o que eu tinha confirmado, mesmo que ela já tivesse descoberto. Os olhos dela mostravam tudo o que ela estava sentindo de uma vez. Mágoa e raiva, e algo que parecia luto pelo que ela achava que tínhamos. Ela abriu a boca para dizer algo, fechou, depois abriu novamente. Eu estou grávida, ela disse, as palavras saindo rápidas, como se ela precisasse soltá-las antes de perder a coragem. A cozinha de repente pareceu pequena demais e quieta demais ao mesmo tempo. Meu cérebro tentou processar as duas coisas ao mesmo tempo, o fato de que ela sabia que eu estava mentindo e o fato de que íamos ter um bebê. Nenhum de nós se moveu pelo que pareceu minutos, mas provavelmente foram apenas segundos. A cafeteira apitou para indicar que tinha terminado de preparar, mas nenhum de nós se levantou para desligá-la. Nós só ficamos sentados lá na nossa pequena mesa de cozinha, o peso de tudo pressionando sobre nós. As mentiras, a gravidez, a confiança quebrada. Tudo isso só sentado lá entre nós, como uma parede. Teríamos que descobrir como escalar ou derrubar. Ela esfregou o rosto com as 2 mãos, e eu notei que o esmalte das unhas dela estava lascado, algo que ela nunca teria deixado acontecer antes de tudo isso começar. Nós precisamos de tempo para pensar, ela disse através das mãos. Eu acenei, mesmo que ela não pudesse me ver. Pelo resto da manhã, nos movendo ao redor um do outro com cuidado, como se fôssemos feitos de vidro que poderia quebrar se nos esbarrássemos. Ela foi tomar banho e eu limpei a cozinha, lavando a xícara de café dela 3 vezes porque eu não estava prestando atenção. Quando a noite chegou, acabamos de volta na cozinha porque nenhum de nós sabia para onde mais ir. Eu finalmente contei a ela sobre todas as vezes que os pais dela me insultaram enquanto ela traduzia as palavras deles em elogios. Sua mãe me chamou de perdedor pelo menos 50 vezes, eu disse, observando o rosto dela com cuidado. Seu pai disse que eu era inútil, que você estava desperdiçando sua vida comigo. Os olhos dela se arregalaram e ela realmente pareceu chocada, como se nunca tivesse pensado no que aquelas traduções falsas significavam para mim. Eu não. Quer dizer, eu sabia o que eles estavam dizendo, mas achei que se você não entendesse, não te machucaria. A lógica disso me fez querer rir, mas nada nisso era engraçado. Ela olhou para baixo para as mãos dobradas na mesa. Às vezes eu ria junto com eles, ela admitiu, a voz ficando menor. Era mais fácil do que brigar com eles o tempo todo. Eles são meus pais, e eu só. Eu queria que eles gostassem de você, mas eles não davam uma chance. Então eu só ia junto. A honestidade doeu, mas eu fiquei grato por ela finalmente me contar a verdade sobre algo. Ficamos sentados lá por mais um tempo antes de decidir que precisávamos de 2 semanas para descobrir o que queríamos fazer sobre nós e sobre o bebê. Ela esclareceu, como se eu pudesse ter esquecido qualquer uma das coisas. Nenhum de nós sabia se podíamos consertar o que estava quebrado entre nós, mas tínhamos que tentar descobrir agora que haveria uma criança envolvida. Naquela noite, passamos pela nossa rotina normal como robôs programados para escovar os dentes e lavar o rosto. Ficamos lado a lado na pia do banheiro, mas parecia que estávamos em quartos diferentes inteiramente. Ela pegou o quarto e eu peguei o sofá novamente, o couro frio contra minha pele, através da minha camiseta. Eu podia ouvi-la se movendo no quarto, provavelmente não dormindo também. O apartamento parecia quieto demais e barulhento demais ao mesmo tempo, cada sonzinho parecendo maior na escuridão. Então ele esteve fingindo não entender italiano por 2 anos inteiros, enquanto os pais dela o detonavam bem na cara dele. Isso é um compromisso e tanto com uma mentira. Mas eu me pergunto, o que o fez pensar que isso era melhor do que simplesmente contar a verdade? Cedo na manhã seguinte, eu me levantei antes dela e encontrei um caderno na gaveta da mesa. Comecei a escrever cada vez que eu tinha escondido meu conhecimento de italiano dela. A vez que ela me pediu para pedir em um restaurante e eu apontei para o menu em vez disso. A vez que a mãe dela me chamou de idiota bem
bem na minha cara e eu sorri e acenei. A vez que o pai dela disse a ela em italiano que ela poderia fazer muito melhor, e eu fingi estar checando meu celular. Página após página se encheu com minhas decepções, cada uma parecendo menor e mais estúpida que a anterior. Quando terminei, eu tinha 12 páginas de mentiras escritas na minha caligrafia bagunçada. Ver tudo ali em preto e branco me fez perceber quantas chances eu tinha tido de contar a verdade e como eu tinha desperdiçado cada uma delas. Naquela noite, a Ariana entrou na sala de estar com o próprio caderno e sentou do outro lado de mim na mesa de centro. Ela tinha escrito por horas no quarto e a mão dela tinha manchas de tinta por todo lado. Ela empurrou o caderno para mim e eu vi que ela tinha enchido 8 páginas com caligrafia pequena e neat. Cada vez que ela escolheu rir junto em vez de me defender. Cada jantar onde ela deixou eles me compararem com Marco sem dizer nada. Cada mentira traduzida que ela contou para poupar meus sentimentos enquanto deixava eles me despedaçarem. A vez que a mãe dela me chamou de patético e ela só deu de ombros. A vez que o pai dela disse que eu me vestia como um adolescente e ela concordou com ele baixinho. Todos aqueles momentos onde ela poderia ter me defendido, mas escolheu o caminho fácil em vez disso. Nós dois olhamos para nossos cadernos como se fossem evidências em uma cena de crime. Nenhum de nós tinha percebido o quão ruim tinha ficado até ver tudo escrito. Ela estendeu a mão e apertou a minha por um segundo antes de puxar de volta. Nós precisávamos contar aos nossos pais sobre a gravidez, mas nenhum de nós podia encarar fazer isso juntos agora. Ela disse que ligaria para os dela amanhã e eu ligaria para os meus. O pensamento daquelas conversas fazia meu estômago doer, mas não podíamos adiar mais. Eu liguei para os meus pais na tarde seguinte, enquanto Ariana estava no trabalho. Minha mãe atendeu no segundo toque, toda alegre até ouvir minha voz. Então, tudo sobre a gravidez e como minha mentira tinha destruído tudo com Ariana. Papai ficou quieto enquanto mamãe ficava perguntando sobre datas de nascimento e consultas médicas. Quando eu expliquei o quão ruim as coisas estavam entre nós, ela começou a chorar. Papai finalmente falou e disse que eles estavam decepcionados comigo por mentir, mas apoiariam o que decidíssemos. Mamãe pediu desculpas 3 vezes mais por quase revelar meu segredo no jantar. Ela ficava dizendo que deveria ter sabido melhor. Eu podia ouvi-la se culpando pelo telefone. Na sexta-feira, nossa primeira consulta pré-natal tinha chegado e dirigimos para a clínica em silêncio completo. A sala de espera estava cheia de casais felizes, de mãos dadas e esfregando barrigas. Nós sentamos 2 cadeiras separados, fingindo ler revistas. Quando a enfermeira nos chamou de volta, andamos pelo corredor como estranhos que por acaso iam na mesma direção. Ela fez todas as verificações e medidas básicas enquanto respondíamos perguntas sobre histórico médico familiar. Então, o médico entrou com a máquina de ultrassom e espremeu gel na barriga de Ariana. O quarto ficou escuro exceto pelo monitor. No começo era só estática e sombras estranhas se movendo. Então ouvimos aquele som rápido como um trenzinho correndo por um túnel, a batida do coração. Ariana pegou minha mão sem pensar e nós dois começamos a chorar. Tudo mais estava desmoronando, mas aquela batidinha era real e forte. E nossa, o médico imprimiu fotos e cada um pegou cópias. Andando de volta para o carro não falamos, mas não estávamos tão distantes quanto antes. Naquele fim de semana, eu sabia que não podia adiar mais. Liguei para os pais de Ariana, enquanto ela sentava ao meu lado no sofá. O pai dela atendeu e eu comecei a falar em italiano perfeito, antes que ele pudesse dizer oi. Eu disse a ele que eu entendia. Entendi cada palavra que eles disseram sobre mim por 2 anos. Cada insulto e piada e comparação com Marco. A linha ficou completamente silenciosa. Eu podia ouvi-lo respirando, mas ele não disse nada por quase 30 segundos. Então a mãe dela pegou o telefone e começou a disparar perguntas em italiano rápido. Há quanto tempo eu sabia a língua? Por que eu menti? Que tipo de pessoa faz algo assim? Ariana sentou congelada entre nós, não sabendo de que lado ficar. A mãe dela exigiu que fôssemos para o jantar imediatamente para discutir isso. Eu disse que iríamos, mas as coisas seriam diferentes a partir de agora. Ela riu amargamente e disse que veríamos. Depois que desliguei, Ariana e eu tivemos nossa primeira briga real sobre o jantar. Ela queria fazer toda a conversa para me proteger da raiva deles. Ela sabia o quão cruéis eles podiam ser quando se sentiam traídos. Eu disse absolutamente não. Eu tinha ficado em silêncio por 2 anos e ia falar por mim mesmo dessa vez. Ela ficava insistindo que eles ouviriam melhor dela. Eu disse que esse era o problema inteiro. Ela tinha gerenciado eles em vez de enfrentá-los durante todo o nosso relacionamento. Nós fomos e voltamos por 1 hora, ficando mais altos e mais frustrados. Finalmente concordamos que eu lideraria, mas ela pularia se as coisas ficassem quentes demais. Nenhum de nós se sentiu bem com o compromisso. O jantar foi 3 dias depois e minhas mãos tremiam enquanto andávamos até a porta deles. A mãe dela atendeu sem dizer oi e nos levou para a sala de jantar. O pai dela já estava sentado na mesa com os braços cruzados. Eu sentei e comecei a falar em italiano. Imediatamente eu disse a eles: as zombarias paravam agora. Nada mais de me comparar com ex-namorados. Nada mais de insultar meu emprego ou minha
família ou meus interesses. Se eles quisessem estar na vida do neto deles, precisavam me tratar com respeito básico. Tentaram interromper, mas eu continuei. Eu disse que assumia responsabilidade por mentir, mas a crueldade deles era inexcusável. A voz de Ariana tremeu, mas ela me apoiou. Ela disse a eles que estava cansada de ficar no meio. Ela queria que eles me aceitassem, ou pelo menos parassem de minar ativamente nosso relacionamento. O pai dela finalmente falou e disse que nós os tínhamos humilhado guardando esse segredo. A mãe dela acrescentou que confiança se conquista, não se exige. A conversa foi em círculos por 2 horas. Finalmente saímos com nada resolvido, exceto um acordo para tentar terapia familiar no carro. Depois, sentamos na garagem, não prontos para ir para casa ainda. Começamos a listar todas as maneiras específicas em que tínhamos nos machucado, as mentiras que eu contei, as vezes que ela riu das piadas deles, os momentos em que cada um escolheu o caminho fácil em vez da honestidade. Cada traição e decepção veio saindo. Nós dois acabamos soluçando naquele carro escuro, não só pelo que tínhamos feito, mas pelo que tínhamos perdido. O relacionamento que achávamos que tínhamos se foi, e não sabíamos se podíamos construir algo novo. Quando finalmente entramos, Ariana disse que precisava de espaço para pensar. Ela queria ficar com os pais dela por algumas noites. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós, mas eu ajudei ela a arrumar uma mala de qualquer forma. Nós nos movemos ao redor um do outro com tanto cuidado, como se pudéssemos quebrar se nos esbarrássemos. Eu carreguei a mala dela para o carro e vi ela dirigir embora. O apartamento parecia vazio e quieto demais sem ela. Eu tentei me focar no trabalho, mas não conseguia me concentrar em nada. A apresentação que eu deveria terminar ficou aberta na tela do meu laptop, mas eu só fiquei olhando para ela. O prazo veio e foi, e eu não enviei nada. Segunda-feira de manhã, meu supervisor enviou um e-mail pedindo para me encontrar sobre meu desempenho. Outro problema para adicionar a pilha, que ficava mais alta a cada dia. A reunião com meu supervisor foi tão ruim quanto esperado. Ela puxou minhas métricas de desempenho recentes na tela dela e apontou para todas as marcas vermelhas, mostrando prazos perdidos e projetos incompletos. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava explicar sem dar detalhes pessoais demais. Ela me colocou em um plano de melhoria formal, com check-ins semanais começando imediatamente. Eu acenei e assinei a papelada, sabendo que não tinha escolha se quisesse manter meu emprego. Quando cheguei em casa naquela tarde, sentei no meu laptop e abri um documento em branco. O cursor piscou para mim por 20 minutos antes de eu começar a digitar em italiano. Cada palavra parecia estranha depois de esconder a língua por tanto tempo. Eu escrevi sobre conhecer Ariana e como uma pequena mentira virou 2 anos de decepção. Expliquei escutando os pais dela me zombarem enquanto ela traduzia mentiras. Admiti minha própria covardia em não falar mais cedo. A carta cresceu para 3 páginas, enquanto eu digitava tudo o que queria dizer há meses. Descrevi a dor de ser comparado com Marco constantemente. Escrevi sobre ver Ariana rir junto com as piadas deles. Reconheci minha culpa em começar tudo com uma mentira, mas disse que a crueldade deles não era justificada. Meus dedos se moviam mais rápido enquanto o italiano fluía mais naturalmente. Escrever na língua parecia como tirar um casaco pesado que eu tinha usado por tempo demais. Salvei o documento e mandei uma mensagem para Ariana dizendo que tinha escrito algo para os pais dela. Ela veio na manhã seguinte, carregando café e parecendo cansada. Eu mostrei a carta no meu laptop e ela sentou para ler. Devagar, o rosto dela mudou enquanto ela passava por cada parágrafo. Ela apontou para uma seção e sugeriu uma redação mais suave. Eu mudei e ela sabia. Passamos 2 horas indo e voltando em frases diferentes. Ela me ajudou a explicar minha perspectiva sem atacá-los diretamente. Eu ajustei partes que soavam raivosas demais. Ela corrigiu minha gramática em lugares onde meu italiano estava enferrujado. Trabalhamos juntos melhor do que tínhamos em semanas. Quando terminamos, tínhamos uma carta que dizia tudo importante sem ser cruel. Ela imprimiu e nós dois assinamos nossos nomes no fundo. Naquela tarde, meus pais dirigiram até aqui para falar sobre tudo. Mamãe trouxe sopa caseira, como se isso consertasse nossos problemas. Papai sentou no sofá, parecendo desconfortável, mas determinado a ajudar. Eles perguntaram o que precisávamos deles, financeiramente e emocionalmente. Os pais dela, por acaso, tinham 8 páginas de insultos, prontas para combinar com as 12 páginas de mentiras dele. Algo nesses cadernos perfeitamente equilibrados parece arrumado demais para a vida real. Relacionamentos bagunçados. Mamãe nos contou sobre o primeiro ano de casamento, quando papai perdeu o emprego e eles quase se divorciaram. Papai falou sobre como eles aprenderam a se comunicar melhor através de terapia. Eles disseram que todo relacionamento enfrenta testes enormes e o que importa é escolher trabalhar neles. Mamãe segurou minha mão e disse que apoiariam o que decidíssemos. Papai acrescentou que amariam o neto deles, não importa o que acontecesse entre Ariana e eu. Eles ficaram por 3 horas compartilhando conselhos e só ouvindo nós falarmos. Depois que eles foram embora, Ariana configurou o laptop para uma videochamada com os pais dela. Eu sentei ao lado dela enquanto a chamada conectava e os pais dela apareciam na tela. Ela respirou fundo e disse a eles que estava grávida. Os olhos da mãe dela
se arregalaram, e ela imediatamente começou a falar sobre nomes de bebê e cores de berçário. O pai dela interrompeu com perguntas sobre nossa estabilidade financeira e situação de moradia. Ariana respondeu calmamente, enquanto eu sentava lá entendendo cada palavra, mas ficando quieto. A mãe dela perguntou se íamos nos casar e Ariana disse que estávamos descobrindo as coisas. O rosto do pai dela ficou tenso quando ele percebeu que as coisas não estavam sólidas entre nós. A chamada durou 1 hora, com os pais dela alternando entre empolgação e preocupação. Depois que desligamos, Ariana parecia exausta de gerenciar as reações deles. Ela foi para a casa dos pais dela para jantar aquela noite, enquanto eu fiquei em casa. Por volta das 11, meu telefone tocou e era Ariana chorando. Ela disse que os pais dela passaram o jantar inteiro dizendo que ela estava cometendo um erro ficando comigo. Eles trouxeram Marco de novo e como ele teria proposto imediatamente. A mãe dela disse que o bebê merecia pais estáveis e comprometidos. O pai dela questionou se eu ao menos ficaria por perto quando as coisas ficassem difíceis. Ariana estava soluçando tanto que eu mal entendia as palavras dela. Ela disse que sabia que eles estavam errados, mas a dúvida deles estava a afetando. Ela não sabia como fazer eles entenderem. Nós estávamos tentando nosso melhor. Eu disse a ela para vir para casa e nós descobriríamos juntos. Na manhã seguinte, o pai dela mandou uma mensagem pedindo para me encontrar sozinho. Concordamos em um café no centro da cidade naquela tarde. Eu cheguei primeiro e escolhi uma mesa no canto longe de outras pessoas. Ele apareceu 5 minutos atrasado, parecendo sério. Ele pediu café preto e sentou do outro lado sem apertar mãos. Ele começou a falar em italiano sobre seus medos pela filha. Ele disse que trabalhou a vida inteira para dar oportunidades a ela. Ele não queria que ela se contentasse com alguém que não pudesse prover adequadamente. Ele admitiu que as comparações com Marco eram injustas, mas vinham de querer o melhor para ela. Ele disse que pais nunca acham que ninguém é bom o suficiente para suas filhas. Eu ouvi sem interromper, mesmo que partes me deixassem com raiva. Quando ele terminou, eu respondi em italiano, explicando minha própria posição. Eu disse a ele que amava a Ariana, apesar dos nossos problemas atuais. Eu disse que nunca abandonaria meu filho, independentemente do que acontecesse entre nós. Ele acenou devagar e pareceu surpreso com minha fluência e franqueza. Conversamos por outra hora, encontrando pequenos pontos de acordo. Naquela noite, Ariana trouxe à tona todos os testes que ela me fez passar, tentando me pegar entendendo italiano. Ela contou pelo menos 30 tentativas diferentes de expor meu segredo. Ela disse que se sentia louca, constantemente procurando por prova de traição. Ela percebeu que tinha ficado tão focada em me pegar mentindo que esqueceu de realmente construir confiança. A voz dela rachou quando ela admitiu que tinha se tornado paranoica e suspeita. Ela disse que a exauria sempre analisar minhas reações a tudo. Eu disse a ela que entendia por que ela me testou dadas as circunstâncias. Nós dois reconhecemos quanta energia tínhamos desperdiçado em decepção e suspeita. 3 dias depois, tivemos nossa primeira consulta de terapia com alguém especializado em terapia de casais. O escritório da terapeuta tinha 2 cadeiras se enfrentando. Com o assento dela de lado, ela nos pediu para descrever nossos problemas principais sem interromper um ao outro. Ariana foi primeiro, explicando a traição que ela sentiu sobre minha mentira. Eu falei sobre a dor das zombarias da família dela e a participação dela. A terapeuta tomou notas e fez perguntas de acompanhamento sobre nossos padrões. Ela apontou como nós dois escolhemos evitar conflito em vez de comunicação honesta. Ela nos deu lição de casa para praticar, declarando nossas necessidades diretamente sem acusações. Marcamos sessões semanais e saímos com diretrizes de comunicação para seguir. No dia seguinte, eu me encontrei com meu supervisor de novo sobre ajustar meu horário. Expliquei que precisava de flexibilidade para consultas médicas sem dar especificidades. Ela revisou a política da empresa sobre licença familiar e arranjos flexíveis. Ela concordou em me deixar trabalhar de casa 2 dias por semana. Mas ela também deixou claro que eu estava em terreno instável com o plano de melhoria de desempenho. Qualquer prazo perdido a mais levaria à demissão, independentemente de circunstâncias pessoais. Eu assinei o novo arranjo sentindo grato, mas estressado sobre equilibrar tudo. Naquele fim de semana, Ariana sugeriu que deveríamos planejar para o pior cenário. Ela pegou um bloco legal e começou a escrever cabeçalhos para custódia e finanças. Passamos 4 horas criando um documento que nenhum de nós queria usar. Discutimos quem teria o bebê em quais dias se nos separássemos. Calculamos suporte infantil baseado nos nossos salários atuais. Escrevemos decisões sobre cuidados médicos e educação. Cada frase parecia aceitar falha, mas continuamos. Concordamos em dividir feriados e aniversários se necessário. Decidimos métodos de comunicação para a logística de coparentalidade. Quando terminamos, estávamos os dois drenados de imaginar aquele futuro. Colocamos o documento em uma pasta, esperando nunca precisar abri-lo de novo. 3 dias depois, dirigimos para o hospital para a consulta de ultrassom de 12 semanas. A sala de espera estava lotada com casais felizes de mãos dadas, enquanto sentávamos com espaço entre nós nas cadeiras de plástico. Quando chamaram nossos nomes,
Andamos pelo corredor sem tocar, ambos olhando para as telhas do chão. A técnica espremeu gel frio na barriga de Ariana e começou a mover a sonda enquanto olhávamos para a tela preto e branco. E de repente lá estava. Essa pessoinha minúscula dando cambalhotas e movendo os braços como se estivesse dançando. A técnica apontou a batida do coração, a coluna, os dedinhos abrindo e fechando. Sem pensar, eu estendi a mão para a Ariana e ela pegou a minha de volta apertado. Nós dois tínhamos lágrimas escorrendo pelo rosto assistindo nosso bebê se mover assim. A técnica imprimiu fotos e andamos para o carro, ainda de mãos dadas, a primeira vez que tínhamos nos tocado em semanas. Nenhum de nós disse nada sobre isso, mas não soltamos até chegarmos ao estacionamento. No fim de semana seguinte, decidimos tentar almoçar com os pais dela nesse lugar italiano no centro. Tínhamos concordado em uma nova regra antes de ir, nada de zombarias em qualquer língua. Ponto final. A mãe dela começou imediatamente quando sentamos, olhando para o menu e dizendo em italiano como pessoas de marketing só inventam mentiras para viver. Eu respondi imediatamente, em italiano perfeito, que apreciaria se ela guardasse suas opiniões sobre minha carreira para si mesma. O rosto dela ficou branco e ela largou o menu. O pai dela começou a dizer algo, mas Ariana cortou, dizendo que sairíamos se eles não pudessem se comportar. O garçom veio e pedimos nesse silêncio estranho e tenso. A mãe dela tentou de novo no meio da refeição, mencionando em italiano como meus pais pareciam simples quando ela viu as fotos no Facebook deles. Eu larguei meu garfo e me levantei. Ariana se levantou também e disse que estávamos saindo agora mesmo. A mãe dela começou a protestar, mas Ariana já estava vestindo o casaco. Deixamos dinheiro na mesa e saímos enquanto os pais dela sentavam lá atordoados no carro. As mãos de Ariana tremiam enquanto ela ligava o motor. Ela nunca tinha enfrentado eles assim antes, e eu podia ver o quanto isso custou a ela. Naquela noite, começamos o que se tornou nossa nova rotina, dando caminhadas pelo bairro depois do jantar. Deixávamos nossos celulares em casa e só andávamos por uma hora, usando o movimento para nos ajudar a falar sem ter que olhar um para o outro. As primeiras caminhadas foram mostly quietas, mas gradualmente começamos a nos abrir. Durante a quarta caminhada, admiti que tinha desabafado com meu amigo da faculdade sobre nossos problemas tomando cervejas no mês passado. Ela me disse que chorou para a irmã no telefone sobre se poderia confiar em mim de novo. Eu confessei que tinha olhado anúncios de apartamentos online depois de brigas realmente ruins. Ela disse que arrumou uma mala 2 vezes, mas nunca saiu de verdade. Continuamos caminhando e listando todas essas pequenas traições que tínhamos mantido em segredo. Cada confissão doía ouvir, mas também parecia limpar uma ferida infectada. Passamos pelas mesmas casas e os mesmos cães latindo atrás das cercas, enquanto colocávamos tudo para fora. Quando chegamos em casa, estávamos os dois exaustos, mas o ar parecia mais limpo entre nós. Segunda-feira de manhã, fui chamado para o escritório do meu supervisor para minha avaliação de desempenho. Ela tinha planilhas mostrando todos os meus prazos perdidos do mês passado e reclamações de clientes sobre respostas atrasadas. Meus números estavam bem abaixo do alvo e eu perdi 2 apresentações importantes. Ela disse que entendia que eu tinha problemas pessoais, mas a empresa precisava de mim funcionando em plena capacidade. Ela me colocou em um plano formal de melhoria de desempenho com check-ins semanais e metas específicas para atingir. Se eu não as atingisse em 60 dias, teriam que me deixar ir. Eu assinei a papelada sabendo que merecia depois de quão distraído eu tinha estado. Andar de volta para minha mesa parecia que todo mundo estava me olhando, sabendo que eu estava pendurado por um fio. Naquela noite, a mãe de Ariana criou um grupo de texto familiar e me adicionou. Sem perguntar, ela escreveu em italiano sobre planejar uma grande reunião familiar no mês que vem. Eu respondi naturalmente em italiano pela primeira vez, dizendo que não poderíamos ir. O pai dela pulou, perguntando por que não, e eu expliquei que precisávamos de espaço para focar em nós mesmos. A prima dela começou a digitar e o tio dela adicionou sua opinião. A família inteira de repente estava discutindo nosso relacionamento nesse grupo de texto. Engraçado como a mãe dela acha que está sendo esperta, criando esse grupo de texto familiar e escrevendo em italiano, não sabendo que ele pode ler cada palavra que ela digita. Me pergunto se ela está testando ele ou só não entendeu ainda que a arma secreta dela é inútil agora. Ariana pegou meu telefone e digitou que isso era exatamente porque precisávamos de limites. A mãe dela ligou imediatamente, mas não atendemos. As mensagens continuaram chegando a noite toda até mutarmos a conversa. 2 dias depois, Ariana me perguntou algo inesperado enquanto fazíamos jantar. Ela queria que eu traduzisse a conversa dos pais dela em tempo real, na próxima vez que os víssemos, para que ela pudesse ouvir o que eu tinha ouvido. Naquele domingo fomos para a casa deles para café e os pais dela começaram a falar em italiano sobre como eu parecia magro. Eu traduzi palavra por palavra o que eles estavam dizendo. A mãe dela disse que eu provavelmente não podia pagar comida com meu salário. Eu traduzi isso também. O pai dela mencionou como pelo menos Marco tinha definição muscular. Eu continuei traduzindo tudo enquanto o rosto de Ariana ficava mais pálido. Eles reclamaram da minha postura, minhas roupas, até da maneira que eu segurava minha xícara de café. Cada palavra foi traduzida
traduzida até Ariana finalmente dizer para eles pararem. Ela estava chorando quando saímos, finalmente entendendo o que eu tinha aguentado por 2 anos. No carro, ela ficava se desculpando, dizendo que não tinha ideia de que eles eram tão cruéis com as palavras exatas deles. Naquela noite, durante nossa caminhada, ela explicou algo que eu não tinha entendido antes. Ela aprendeu quando criança a usar humor para desviar as críticas deles, rindo junto para que não doesse tanto quando zombavam das notas dela ou dos amigos dela. Ela tornava uma piada antes que eles pudessem torná-la dolorosa. Virou automático, esse mecanismo de sobrevivência que ela nem percebia que estava usando. Quando eles me zombavam e ela ria, ela não estava tentando ser cruel. Ela só estava revertendo para o padrão da infância dela. Eu comecei a ver aqueles momentos de forma diferente. Não como ela se juntando a eles contra mim, mas como ela tentando sobreviver a eles, da única maneira que sabia. Decidimos naquela noite pular todos os eventos familiares por 1 mês para focar só em nós. Ambos os conjuntos de pais protestaram imediatamente quando contamos. Minha mãe ligou 3 vezes, dizendo que queria ajudar com a preparação do bebê. Os pais dela mandaram textos longos de culpa sobre família ser tudo. Mantivemos firme, dizendo que precisávamos de espaço para trabalhar nosso relacionamento sem pressão externa. A mãe dela apareceu no nosso apartamento sem convite, mas não atendemos a porta. Meu pai mandou e-mails sobre como estávamos cometendo um erro. Mantivemos nossa decisão, mesmo que parecesse que estávamos decepcionando todo mundo. Na manhã seguinte, sentamos na mesa da cozinha com nossos laptops abertos para extratos bancários e sites de aluguel. Ariana já tinha feito uma planilha com colunas para custos do bebê, minha renda, renda dela, e o que 2 apartamentos custariam. Os números não funcionavam, não importa como movíamos eles. Ela ficava digitando cenários diferentes, enquanto eu procurava lugares mais baratos perto um do outro. Precisaríamos de berços nos 2 lugares, cadeirinhas de carro, dobrar tudo basicamente. Depois de 2 horas, fechamos os laptops sem decidir nada porque a matemática nos deixava doentes. 3 dias depois, Ariana dirigiu para a casa dos pais dela para pegar algumas coisas antigas de bebê do sótão. Eu fiquei em casa porque concordamos que era melhor se ela fosse sozinha. Ela me mandou mensagem 1 hora depois que a mãe dela estava seguindo ela, perguntando por que precisávamos de espaço. Então as mensagens pararam por 3 horas. Quando ela finalmente veio para casa, os olhos dela estavam vermelhos e ela largou uma caixa de roupas de bebê no chão. A mãe dela a acusou de escolher a mim em vez da família, de ser ingrata, de não entender o quanto eles fizeram por ela. Ariana finalmente disse à mãe dela para parar de tratá-la como criança. Elas gritaram uma com a outra na garagem enquanto os vizinhos assistiam. O pai dela teve que vir para fora para acalmá-las. Ela estava tremendo quando me contou, mas também parecia mais alta de alguma forma, como se enfrentar eles tivesse mudado a postura dela. Naquele fim de semana, enquanto limpávamos o quarto do bebê, eu parei e olhei para ela. Eu disse a ela que precisava me desculpar por algo que estava me corroendo. Usar a morte de Jack para cobrir minha mentira foi a pior coisa que eu fiz em tudo isso. Meu irmãozinho morreu quando tinha 6 anos, e eu usei a memória dele para me proteger de ser pego. Ela merecia melhor que alguém que faria isso. Ariana largou o rolo de tinta e veio até onde eu estava. Ela disse que entendia porque eu entrei em pânico, mas que isso a incomodou muito também. Ficamos lá no quarto meio pintado, não nos tocando, mas finalmente sendo honestos sobre aquela dor específica. Segunda-feira de manhã, meu supervisor me chamou para o escritório dele com um representante de RH presente. Eles tinham minha avaliação de desempenho impressa com muitas marcas vermelhas. Eu perdi 3 prazos, atrasei para 2 reuniões de clientes, e a qualidade dos meus projetos caiu significativamente. Eles me colocaram em um plano de melhoria formal, com check-ins semanais e metas específicas que eu tinha que atingir. O representante de RH disse que entendiam que problemas pessoais acontecem, mas a empresa precisava de mim funcional. Eu assinei a papelada sabendo que era sortudo por não me demitirem. Andar de volta para minha mesa parecia que todo mundo estava olhando, mesmo que provavelmente não estivessem. Naquela noite, enquanto cozinhávamos, o telefone de Ariana vibrou com uma mensagem do pai dela. Ela leu em voz alta, porque estávamos tentando ser mais abertos um com o outro. Ele escreveu que não importa o que acontecesse entre nós, o bebê sempre seria o neto dele e sempre seria bem-vindo na casa deles. Não era uma desculpa por todas as coisas cruéis que eles disseram, mas era algo. Ariana salvou a mensagem e continuamos cozinhando sem falar mais sobre isso. 2 noites depois, acordei com Ariana, balançando meu ombro às 2 da manhã. Ela estava sangrando e assustada, e precisávamos ir para o hospital agora mesmo. Eu vesti roupas enquanto ela ligava para a linha de emergência do médico dela. A viagem para o pronto-socorro pareceu eterna, mesmo que fossem só 10 minutos. Ela ficava dizendo que não podia perder o bebê, não agora, não depois de tudo. Eu segurei a mão dela em cada sinal vermelho. A sala de espera estava quase vazia, mas ainda tivemos que esperar 40 minutos para sermos atendidos. Ariana se encostou em mim e não falamos sobre nossos problemas de relacionamento ou questões de confiança ou nada, exceto esperar que o bebê estivesse bem. O médico finalmente nos chamou de volta e fez um ultrassom. A batida do coração estava forte e constante
constante no monitor. O sangramento era de uma pequena lágrima que se curaria sozinha com repouso. Nós dois choramos de alívio bem ali na sala de exame. O médico disse que isso era comum e não era nossa culpa, mas para pegar leve por alguns dias. Dirigindo para casa às 4h da manhã, estávamos os dois exaustos, mas gratos. O susto tinha mudado algo entre nós, nos lembrando o que realmente importava mais agora. Quando chegamos em casa, Ariana disse que achava que deveríamos tentar quartos separados por um tempo, não como punição, mas para dar espaço para nós dois processarmos tudo, sem o atrito diário de compartilhar uma cama. Eu ajudei ela a mover algumas roupas para o quarto de hóspedes e configuramos com as coisas dela. Parecia triste assistir ela arrumar as coisas dela lá, mas nós dois dormimos melhor naquela noite tendo nossos próprios espaços. 3 dias depois, configuramos uma videochamada com ambos os conjuntos de pais para explicar onde estávamos. Os pais de Ariana estavam no laptop dela. Os meus estavam no meu telefone apoiado contra um copo de água. Contamos a eles que estávamos focando em ser bons copais em vez de forçar nosso relacionamento romântico a funcionar agora. Minha mãe começou a chorar imediatamente. A mãe de Ariana disse que estávamos sendo ridículos e deveríamos tentar mais. O pai dela ficou quieto, mas parecia decepcionado. Meu pai fez perguntas práticas sobre custódia e arranjos de moradia. Mantivemos a calma e repetimos que isso era o que precisávamos fazer. A chamada terminou com todo mundo infeliz, mas pelo menos eles sabiam onde estávamos. Na tarde seguinte, tivemos nossa primeira briga real desde os quartos separados. Ariana achava que o bebê deveria aprender italiano para se conectar com a herança da família dela. Eu achava que isso seria confuso e também me preocupava com o que os pais dela diriam quando achassem que a criança não entendia. Então discordamos sobre sobrenomes porque ela queria o nome dela incluído e eu queria o meu. Fomos e voltamos por 1 hora, ficando mais altos, mas não maldosos. Finalmente concordamos em adiar até depois do nascimento, quando teríamos que decidir de verdade. Era progresso que podíamos discordar sem isso nos destruir. Aquele sábado foi nossa primeira aula pré-natal no hospital. Entramos juntos e encontramos assentos no canto de trás. Todo o outro casal parecia feliz e empolgado, de mãos dadas e esfregando barrigas. Sentamos com espaço entre nós, tomando notas enquanto o instrutor demonstrava técnicas de respiração. Quando ela nos fez praticar posições para o parto, trabalhamos juntos profissionalmente como colegas em um projeto. A normalidade de aprender sobre contrações e empurrar enquanto nosso relacionamento pendia no limbo parecia bizarra. Durante o intervalo, outro casal perguntou há quanto tempo estávamos juntos, e nós dois respondemos ao mesmo tempo com números diferentes. Eles pareceram confusos e mudaram de assunto. Ficamos pela aula inteira de 3 horas, aprendendo sobre tudo de epidurais à amamentação, enquanto evitávamos contato visual um com o outro. 2 dias depois, cheguei em casa do trabalho e encontrei uma grande caixa de papelão encostada na porta do nosso apartamento sem nota ou nada. Peguei e trouxe para dentro, colocando no balcão da cozinha enquanto Ariana vinha olhar. Ela abriu as abas e tirou um macacãozinho com palavras italianas impressas, depois um chocalho de madeira, depois um cobertor macio que a avó dela tinha feito anos atrás. A mãe dela tinha deixado todas essas coisas de bebê sem nem bater ou dizer nada. Ficamos lá olhando tudo espalhado no balcão, nós dois nos sentindo estranhos sobre o gesto desde que os pais dela ainda estavam sendo difíceis sobre tudo mais. Eu dobrei o cobertor de volta enquanto Ariana colocava os outros itens em uma gaveta. Nenhum de nós certo se deveríamos mandar mensagem de obrigado para a mãe dela ou só deixar quieto. Na semana seguinte tivemos uma consulta com um mediador no centro para trabalhar nosso acordo de coparentalidade. Sentamos em lados opostos de uma mesa de conferência, enquanto o mediador passava por todas as decisões que precisaríamos fazer sobre horários de custódia e feriados e escolhas médicas. O timing do mediador parece bem conveniente quando eles já estão naturalmente trabalhando em desacordos sobre aulas de italiano e sobrenomes sem advogados envolvidos. Me faz perguntar se alguém sugeriu isso ou se eles só decidiram que precisavam de ajuda oficial, logo depois de conseguirem brigar sem se destruir. Ela perguntou sobre férias de verão e quem reivindicaria o bebê nos impostos e o que aconteceria se um de nós quisesse se mudar para uma cidade diferente. Passamos 3 horas passando por cada cenário possível, escrevendo acordos sobre horários de busca e contatos de emergência e como dividiríamos despesas. O mediador digitou tudo enquanto sentávamos lá, tentando planejar um futuro que não conseguíamos realmente imaginar ainda. Naquela noite, terminei de escrever a carta para os pais dela em italiano, explicando nossos limites daqui para frente, sobre respeito e como eles falam sobre mim. Ariana leu e fez algumas edições. Então imprimimos e ela assinou o nome dela ao lado do meu no fundo. O italiano veio facilmente, agora que eu não estava fingindo mais, e usei linguagem formal para deixar claro que estávamos falando sério sobre essas regras. Mandamos pelo correio na manhã seguinte a caminho dos nossos trabalhos separados. Os pais dela ligaram para a Ariana naquela tarde, mas ela deixou ir para a voicemail e ouvimos a mensagem confusa da mãe dela juntos. Naquela noite, 4 dias depois, tentamos jantar na casa dos pais dela para ver se eles podiam seguir os novos limites que tínhamos
estabelecido. A mãe dela cozinhou comida demais, como sempre, e o pai dela serviu vinho mesmo que Ariana não pudesse beber. Eles mostly ficaram no inglês, mas a mãe dela escorregou 2 vezes, uma vez comentando sobre minha camisa e uma vez perguntando algo ao pai dela sobre meu carro. Ambas as vezes eu respondi imediatamente em italiano, lembrando eles do nosso acordo, e eles pareceram surpresos, mas pararam. O pai dela até perguntou sobre meu trabalho em inglês, realmente ouvindo minha resposta sobre o novo projeto que eu estava gerenciando. Saímos depois de 2 horas, exaustos, mas chamando de progresso já que ninguém gritou ou saiu furioso. De volta ao trabalho, comecei a recuperar meu foco e a cumprir meus prazos de novo. Meu supervisor notou a melhoria e mencionou durante nosso check-in semanal, dizendo que eu parecia mais estabilizado. Fiquei até tarde algumas noites para recuperar o atraso das minhas piores semanas, organizando arquivos e terminando relatórios que eu tinha adiado. O plano de melhoria de desempenho ainda estava em vigor, mas eu não estava preocupado em perder meu emprego mais. Meus colegas pararam de me dar olhares preocupados quando eu passava pelas mesas deles. Naquele fim de semana, Ariana e eu finalmente tivemos a conversa que estávamos evitando, sobre se ainda nos amávamos ou se estávamos só seguindo os movimentos pelo bebê. Sentamos em pontas opostas do sofá depois do jantar, nós dois puxando fios soltos nas almofadas enquanto falávamos. Ela disse que ainda me amava, mas não sabia se poderia me confiar plenamente de novo depois de 2 anos de mentiras. Eu disse a ela que a amava também, mas entendia se confiança fosse impossível depois do que eu fiz e do que ela fez. Concordamos que amor não era suficiente sozinho, e confiança levaria muito mais tempo para reconstruir se voltasse algum dia. Nenhum de nós chorou, mas nós dois parecíamos cansados quando fomos para nossos quartos separados algumas noites depois. Trabalhamos em configurar o quarto do bebê juntos, movendo o berço da caixa para o canto e pendurando o mobile que a prima dela mandou. Ela encontrou um programa infantil italiano no tablet dela e deixou tocar enquanto organizávamos roupas minúsculas nas gavetas da cômoda. O personagem cantava músicas sobre cores e números enquanto trabalhávamos, e nenhum de nós fingia não entender mais. Me peguei cantarolando junto com uma das músicas enquanto arrumava fraldas na mesa de trocar, e Ariana, na verdade, sorriu um pouco. Trabalhamos por 2 horas sem falar muito, só passando ferramentas um para o outro e segurando coisas firmes, encontrando um ritmo que parecia pacífico, mesmo que não romântico. Os pais dela mandaram uma mensagem aquela noite sobre a próxima consulta pré-natal, escrevendo em italiano como sempre faziam com Ariana. Peguei meu telefone e respondi em italiano, confirmando a data e hora enquanto Ariana assistia do outro lado da sala. O pai dela respondeu com um emoji de joinha e a mãe dela mandou um coração, ambos aceitando minha resposta sem comentário. Não estávamos juntos exatamente, mas não estávamos completamente separados também, só encontrando alguma nova maneira de ser uma família que ninguém tinha nome ainda. Bem, eu realmente tenho que me perguntar, o que está acontecendo de verdade com essa coisa toda, de não juntos mas não separados que eles ficam mencionando? Meio que faz você pensar, né? Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.